Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Demonstração da nossa fé através de atitudes do nosso dia a dia. Vimos como nosso caráter se manifesta. Vimos como a fé se manifesta através do nosso caráter. E hoje eu quero pensar com você, dentre dessas manifestações do nosso dia a dia que demonstra a nossa fé, pensar um pouco sobre força com equilíbrio. E chama a sua atenção para o texto que está no livro de Provérbios, esse capítulo 25, verso 28, que diz assim: o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada sem muros. Força e domínio. Domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito. Se pensarmos que alguém que tenha que é templo do Espírito Santo, que tem a força do Espírito Santo na sua vida, ele tem domínio próprio. Então não há desculpas, não há justificativas, não há explicações quando esse domínio próprio não é exercido. Como eu posso dizer que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, mas eu não consigo controlar um temperamento explosivo ou outro tipo de temperamento que prejudica a nossa caminhada. Quando eu não consigo controlar o que eu falo e falo sem pensar, sem o domínio, como eu reajo em determinadas situações. Então, a força que nós temos em Deus deve nos levar a ter domínio próprio, característica. Quando o provérbio diz que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada sem muro. Pensa aí, uma cidade, dentro do contexto de provérbio, uma cidade murada era proteção, era segurança, e sem essa proteção, segurança, a cidade ficava desguarnecida, desprotegida e à mercê do inimigo. Então pense, meu irmão, minha irmã, se nós não exercemos o domínio próprio, como nós poderemos então lidar com diversas situações da nossa vida que requer pensar, que requer resfriar, que requer segurar, não é hora de falar, é hora de calar, e o domínio próprio não leva a isso. Junto com o domínio próprio, nós vamos ter no nosso dia a dia, nas manifestações da nossa fé do cotidiano, a coragem para enfrentar as situações. Penso que coragem não é ausência de medo, mas a coragem é enfrentar o medo. Quando não se tem coragem, se recua, se para. E quando se tem coragem em Deus, você avança, você enfrenta. Então, você tem domínio próprio manifestando no seu dia a dia. Você tem coragem manifestando no seu dia a dia. Coragem para enfrentar todos os desafios que a vida apresenta. O apóstolo Paulo já nos diz isso, que Deus não nos tem nos dado um espírito de... Deus tem nos dado um espírito de ousadia, de coragem para enfrentar e prosseguir. Percebe, irmãos e irmãs, que nessas manifestações, tendo domínio, que é força, né? Você tem aquela força sob o domínio do Espírito para impulsionar você. Quando você tem coragem para avançar, apesar da circunstância difícil. E aí você tem um equilíbrio entre domínio, entre força, que é justiça, você querer ver as coisas corretas, as coisas certas em Deus. Você pode ter força e coragem para fazer alguma coisa, mas essas coisas estarão sempre sobre a referência da palavra de Deus para a nossa vida. Isso impede que possamos ser orgulhosos em alguma coisa ou fazermos algumas coisas que possam prejudicar e se cometer assim injustiças. Por isso, temos força, domínio, coragem e praticamos a justiça. Isso nos faz, como trazendo à luz aqui a experiência do livro de Provérbios, que isso nos faz como
muros nos protegendo, guardando, cercando. Sentimos protegidos quanto a isso. Veja o exemplo de Daniel. Daniel, ele teve domínio quando ele foi oferecido um banquete e ele recusou. Isso é domínio sobre a circunstância e agir de maneira correta. Ele teve coragem, mesmo quando foi impedido de orar. Lembra do decreto? E mesmo assim ele orou, coragem. Então ele tinha domínio, teve coragem e ele era íntegro. E até orou pelas pessoas que o perseguia. Então, meu irmão, minha irmã, não é a posição que nós ocupamos, o status que nós temos, mas a integridade que nós temos, o caráter de Deus na nossa vida. Por isso, pense que no seu dia a dia, como a manifestação da sua fé, vai também estar atrelada ao domínio da força, a coragem para enfrentar e a justiça, a integridade em meio às ações, às palavras e aos comportamentos. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra